Camilo, vamos começar pela esperança. Certamente, investimento em infraestrutura pode ser a boa notícia de 2025. Vários projetos vêm sendo feitos nos estados, principalmente nos governos estaduais. Como você vê essa onda de investimento de infraestrutura? Os juros altos prejudicam ou não? Ou as pessoas estão mais entusiasmadas com os contratos de longo prazo, com os tipos de concessão e privatização? Nós tivemos um ano passado muito positivo da infraestrutura, né? Tanto a pauta federal quanto a pauta dos estados, dos governos subnacionais, também prefeituras, muito aquecido. Então, a curva de juros agora modifica, obviamente, esses projetos para o ano de 25 e para os demais anos, mas a gente acredita ainda muito nesse setor. Houve uma transformação, Dávila, muito grande, principalmente com a criação das debêntures incentivadas, que foi uma mudança econômica, né, financeira, para abater o imposto de renda de quem aplica em infraestrutura. Isso criou um novo mecanismo de financiamento da infraestrutura. Hoje nós temos um número muito superior de investimento privado em relação aos investimentos públicos diretamente em infraestrutura. E boa parte disso se deve a essa mudança das debêntures incentivadas. Então, eu acredito que, a despeito da taxa de juros, que obviamente é sempre um problema, ela vai impactar tanto na financiabilidade quanto na tarifa, né, provavelmente, dos projetos, mas nós temos um horizonte ainda bastante esperançoso e de muitos projetos em modelagem e que estão para a execução, para leilão agora no ano de 25. Agora, uma coisa que mudou muito desde a Lava Jato, as obras de infraestrutura foram, na verdade, o epicentro dos escândalos. Perfeito. E depois dos escândalos da Lava Jato, mudaram muito as regras de governança, as modelagens. O que mudou tanto que agora os profissionais entraram nesse jogo e mudaram completamente o panorama do investimento em infraestrutura no Brasil? A Hauer é de 2015, Dávila. Então a gente viveu exatamente esse renascimento, vamos dizer assim, do setor de infraestrutura, não mais dependente dos grandes grupos construtores, né? E sim dependente agora, o que a gente sempre diz, de capital. Não importa em qual área, se o projeto é financeiramente viável e bem estruturado, com capacidade de garantia pelo poder público, esses projetos são viáveis. Esses projetos têm retorno e agora, então, com uma estrutura financeira adequada, eles têm outra estrutura de governança. Essa foi a principal mudança dessa matriz. E uma coisa que acontecia na Lava Jato e não mais tão presente, ou não mais presente agora, é que os grupos não necessariamente estão interessados na obra. Exatamente. Estão interessados na concessão, no projeto de longo prazo. Né? Na operação. Então, para boa operação, melhor o maior investimento, o investimento mais adequado no momento inicial dos projetos. E não ficar tendo a importância de construção e de ganhar no início do projeto, que era a marca dos projetos anteriores, antes da Lava Jato. É verdade. Vamos mergulhar nesse ramo da infraestrutura, porque eu acho que tem coisas distintas. Sim. Vamos começar pelas rodovias. Tá. Rodovias, nós tivemos os estados privatizando e com muito êxito, né? O governo federal lá atrás vacilou muito, lembra? Era o menor pedágio e tal, e acabou essas concessões não ficando em pé. E hoje nós temos o governo federal modelando praticamente 16 estradas que devem lançar, pelo menos é o que o ministro Renan Filho disse, neste ano. Então, fala um pouco sobre essa modelagem especificamente de rodovias. Foi o exemplo do sucesso dos estados que acabou modificando a concorrência das rodovias federais ou não? Eu creio que uma ótima coisa que o ministro Renan é mérito da gestão dele também foi a continuidade dos projetos. Nós tínhamos muitos projetos em modelagem que foram continuados. Isso é fundamental, porque no final nós não estamos tratando de projetos de governo, nós estamos tratando de projetos de Estado, são projetos de 30 anos. Né? Então, esse é um mérito desse governo. A continuidade dessa política. Ocorreram mudanças? Ocorreram ajustes, e que são importantes e relevantes, né? Um ponto que houve uma mudança crucial, e aí havia sempre uma competição, digamos assim, competição entre aspas, entre a NTT e a Artesp.
Antigamente eram as duas únicas agências que licitavam leilões de rodovia, né? E a gente tinha o modelo de ANTT com menor tarifa e o modelo Artesp com maior outorga. Né? Fato é que o modelo de maior outorga foi vencedor nessa competição. Ou seja, os projetos são muito mais saudáveis, estruturados, projetos que estão performando. Nós tivemos na etapa 3 de concessões de rodovias federais, no governo Dilma, de 5 projetos, apenas um permaneceu e é viável. 4 com problema. E agora passando por momentos de relicitação. Então, mostra um pouco essa comparação. Agora nós temos um outro modelo também, que é já agora no governo Lula e no ministro Renan, que foi a simbiose entre um pedaço de menor desconto na tarifa e dali em diante outorga, que também se mostrou adequado e que foi adequado em vários outros estados também. Então, acho que hoje, talvez não, sem dúvida, a questão financeira, por ter tanta relevância, ela acabou também contribuindo para que o projeto tivesse uma melhor estrutura no seu leilão, porque não adiantava nada diminuir tarifa e aí o projeto ficar inviável e não ter financiabilidade. Hoje um projeto precisa de financiabilidade para ele ir a curso. Com certeza. Bom, Howard, um dos estados que vocês estão atuando nessa área de rodovia é o Mato Grosso, né? E tem essa combinação híbrida, né, de ferrovias federais com estaduais. Como é que está sendo lá? Porque lá vem sendo um caso de sucesso. Eu sou um apaixonado pelo Mato Grosso. Hoje, inclusive, um dia muito importante para a gente, porque nossa primeira reunião em Mato Grosso ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2015. Então, tem exatos 10 anos que a gente, de alguma forma, começava no Mato Grosso. A gente teve um papel importante lá na Cinfra. A gente até hoje presta muitos serviços para a Cinfra, também para a MT Par. E agora estamos participando desses lotes com um grupo investidor. Nós tivemos um momento, não mais agora de modelagem, e agora vamos atuar com a Vetor, que é a nossa empresa, é o nosso braço de investimento, e mais um grupo, exatamente somando grupos construtores e financeiros nesse grupo para participar dos leilões do Mato Grosso. E creio que o Mato Grosso se tornou, de fato, o maior canteiro de obras do Brasil, seja por investimento público, diretamente. O governo teve uma ótima decisão, que foi o investimento na BR-163, um dos projetos Dilma fracassados, à época contratualizados com a Odebrecht, né? O governo do estado assume a concessão, um caso totalmente distinto, né? A ANTT passa, então, o controle para o estado decide assumir e fazer os investimentos e, pelo que tudo indica, o desejo do estado é depois retomar um novo processo aí licitatório, já com os investimentos, com o CAPEX, o grande CAPEX já investido. Nós estamos falando do eixo principal do agronegócio nacional, que liga Sinop a Rondonópolis. É a BR-163. Né? São vários quilômetros de duplicação de rodovia, uma rodovia principalmente responsável pela escoar a nossa safra. Né? E isso é importante, a ligação dos modais, né? Os modais precisam estar interligados. Como é que está sendo feito, por exemplo, no caso lá, com ferrovias e as rodovias, justamente para escoar a safra? Perfeito. Lá nós temos, acho que, a junção exatamente desse capital privado, do capital público investidos pelo governo do Estado e também por concessões federais. Né? Então, esse somatório se dá à nova infraestrutura do Estado do Mato Grosso e à nova infraestrutura do agronegócio brasileiro. Né? Nós temos uma ferrovia operada pela Rumo, construída de Rondonópolis, que está em construção de Rondonópolis até Nova Mutum, primeiro tramo, ela chega até Sinop. Então, essa nova ferrovia em construção muda o eixo novamente, tanto para o lado leste do estado, mas principalmente nesse eixo norte-sul, que nós vamos de Rondonópolis, de Sinop até Rondonópolis, ele vai estar buscando a soja mais próximo, digamos assim, e diminuindo, obviamente, o frete. Essa que nós temos sempre que lembrar, Felipe, é custo Brasil. Né? Uma ferrovia mais próxima do centro de plantio diminui o custo final da soja.
Esse é um dado que a gente tem que sempre lembrar, e é um dado que a gente mostra muito nas modelagens. É mais barato termos uma rodovia concessionada e que o usuário paga pedágio para o produto final do que uma rodovia administrada pelo poder público. Entendi. Porque ela vai ter... O pneu vai furar, o caminhão vai quebrar, ele vai ter mais atrasos, vai demorar mais, e isso é custo, né? Com a rodovia, mesmo pagando o pedágio, esse valor fica mais barato ao final. Então, esse mecanismo, eu acredito que o Estado do Mato Grosso, e na verdade o agronegócio, entendeu bem. Precisa do investimento privado, esse investimento precisa ser remunerado e isso diminui custo. E no final nós estamos falando exatamente o que você fez na chamada do programa, diminuindo o lapso gigantesco que existe entre o tamanho do nosso país, do ponto de vista econômico, e o que a infraestrutura entrega.